Bom, só para recapitular aqui o que a gente viu, né? A gente viu então aqui que eu posso, em alguns casos, né? Eu posso estender a função que define uma sequência para todo R. Nesse caso, eu posso usar a derivada, tanto para mostrar que essa sequência é decrescente ou crescente, quanto para usar a regra de L'Hopital. Tá? A gente viu aqui usando a regra de L'Hopital, mas a principal aplicação dela é usar a regra de L'Hopital. Tá? Mas a gente poderia usar aqui também para sequências monotônicas, né, ou monótonas. Né? Bom, o que a gente tem aqui que é uma sequência monótona? Né? Então, bom, a gente tem 4 situações, né? Crescente. Significa o quê? Significa que o AN mais 1 é maior estrito que o AN para todo N natural. Ó, decrescente inverte. O AN mais 1 é menor que o AN para todo N natural. A gente tem a não decrescente. Não decrescente significa que ou ela cresce ou ela é igual. Então, aí você tem a n mais 1 maior ou igual que o AN para todo N natural. E você tem a não crescente. Aqui o AN mais 1, né, é menor ou igual que o AN para todo N natural. Então você tem, se ela for satisfizer uma dessas 4 propriedades aqui, ela é uma sequência monótona. Tá? Então, por exemplo, aqui, se vocês se depararem com uma sequência desse tipo, vocês precisam mostrar que ela é monótona. Né? Então, vamos pensar uma aqui. Ó. Eu vou pegar uma bem simples, depois a gente, que essa aqui é até fácil de mostrar. Então, vamos pegar, considere a sequência AN igual a N sobre N menos 1. Ou N menos 1 sobre N, não sei, não faz. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Ó, quando eu ponho N igual a 2, né? Vamos pegar N menos 1 sobre N, que acho que vai ser até mais fácil da gente argumentar. Vou pegar N menos 1 sobre N. Eu vou falar de duas formas, né? Se eu quero N menos 1 sobre N, tá? Vou pensar nela. Bom, será que ela é crescente? Será que ela é decrescente? Será que não é nada? Né? Se eu for atribuir aqui, por exemplo, N igual a 1 dá 0, N igual a 2 dá meio, N igual a 3 dá 2 terços, N igual a 4 dá 3 quartos, N igual a 5, 4 quintos. Isso está aumentando ou está diminuindo? Né? Aparentemente, está aumentando. Né? Observa que o limite dela é 1. Né? Isso aí converge para 1. Mas, então, né, posso mostrar aqui, como eu tenho que mostrar que o AN mais 1, isso aqui é maior que a AN, né, ele está induzindo a gente a isso, que o AN mais 1 é maior que a AN. Bom, o que significa isso? Né? Ó, vamos a partir disso, mais 1 maior que o AN, 6 somente C, então vou ter que fazer operações que eu vou e volto, tá? Quem que é o AN mais 1? N mais 1 menos 1 sobre N mais 1. Isso aqui é o N mais 1. 6 somente 6, se o que for maior ou igual que N mais 1 sobre N. Vamos ver o que vai dar isso aqui. 6 somente C. O mais 1 cancela. Vou multiplicar já o N, tá? Então vai ficar N quadrado, for maior, certo? Ó. Aqui vai ficar, ó, já vou multiplicar cruzado também. Vai ficar N mais 1 que multiplica N menos 1, que é N quadrado menos 1. Bom, isso aqui é verdade, então
Então, como? Tá vendo? Tem que ser 6 somente 6, porque eu vou ter que voltar, né? Então, como n quadrado maior que n quadrado menos 1, então, a n mais 1 é maior que o an e a sequência é crescente. A n é crescente. Tá? Bom, uma outra forma que a gente teria de mostrar é fazendo isso. Essa aqui, observa que ela é bem simples. Né? A gente acabou caindo numa conta bem fácil, mas em outros casos não é tão simples. Se eu considerar essa função aqui, vamos definir ela de, vamos por R mais em R, né? Que a cada x eu tenho a função f de x igual a x menos 1 sobre x. Tá? Eu posso olhar para essa função aqui, se ela for decrescente, a sequência vai ser decrescente. Tá? Agora, como que eu verifico que ela é decrescente? Né? Ó, prova a derivada. F é decrescente se f' de x for menor que zero para todo x positivo. Né? Aqui não entra o zero, porque o zero é um extremo. Né? Eu não consigo calcular a derivada à esquerda. Então, vamos lá. Quem é f' de x? F' de x, isso aqui é igual a derivada do numerador vezes denominador, da x, menos derivada do denominador vezes numerador, x menos 1, sobre o denominador ao quadrado. Então, x cancela com x. Tá certo? Certo a minha conta? Ah, não, desculpa, que é positivo. Né? Tá vendo? É crescente. É porque eu fui induzido porque eu escrevi errado. Não é decrescente. É crescente, né? A gente acabou de provar que ela é crescente. A gente provou de um jeito. Agora aqui eu estou ensinando um jeito que nesse caso é mais fácil, né? Então, x cancela com x, vai ficar 1 sobre x quadrado. Isso aqui é positivo para todo x positivo. Então, observa que essa aqui, como eu falei, ela é relativamente simples. Mas se você precisa mostrar que uma sequência é monótona, e você consegue representar ela com uma função definida no intervalo positivo aí, né, a mais infinito, se você mostra que a derivada dela é positiva, ela é crescente. Tá? Então, você pode usar isso aqui também para mostrar que a sequência é crescente. Tá? Derivada positiva, a sequência é crescente, derivada negativa, a sequência é decrescente. Bom, para que eu falei isso? Né? Porque a gente tem o teorema da sequência monótona limitada. Né? Só lembrar que uma sequência aqui, ó, AN, né, ela é limitada se existir uma constante m positiva, né, que está o quê? Módulo do AN menor ou igual que m para todo n natural. Né? Então, eu estou falando isso. Eu estou aqui, ó, na reta real. Então, se ela é limitada, o que vai acontecer? Bom, eu consigo... Evandro, a opinião ali? Oi? Não entendi a palavra. Perdão, não entendi. A palavra ali, a sequência, ela é Limitada. Desculpa. limitada. Ah, Isso, tá. eu vou reescrever. Ela é limitada se eu consigo uma constante, né? Limitada. Se existe uma constante positiva, né? Que todos os elementos da sequência estão ali. Então, ó, na verdade, eu estou definindo aqui que ela tem que estar num intervalo. Menos mm, né? Observa que o zero está aqui. Então, se ela for limitada, eu consigo encontrar um n, né? Positivo. Tal que o AN cai tudo aqui dentro, nesse intervalo. É a mesma coisa que função limitada, né? Bom, aí a gente tem o quê?
o teorema da sequência monótona ilimitada. Ele fala que se eu tenho uma sequência aqui, ó, aí, é monótona e limitada, então ela é convergente. Você tem uma sequência que é monótona e limitada, ela é convergente, tá? Como eu falei, minha ideia aqui não é focar a demonstração, mas aqui, né, é só para a gente ter uma ideia aqui. Por exemplo, né, antes de eu fazer um exemplo numérico, mas vamos supor que eu tenho que essa sequência aqui, ó, a n é crescente ou não decrescente, tá? Então vamos pensar aqui na reta real. Então ela é crescente, tenho aqui, ó, A1 menor do que o A2, menor do que o A3, menor do que o A4, mas lembra que ela é limitada. Eu tenho aqui a constante m, que ela é limitada superiormente, né, por m, inferiormente por menos m. Então, digamos aqui o m, aqui o menos m. Observe que aqui nesse caso, né, ela é crescente, então vai aumentando. Aí tem um conceito, né, que a gente vê em análise que chama de o m, ele vai ser uma cota superior, né? Ele é maior ou igual a qualquer elemento desse conjunto, qualquer elemento da sequência. E aí tem um conceito que a gente chama de supremo, que é o menor dessas cotas superiores. Então, digamos aqui, ó. O que significa ele ser a menor das cotas superiores? Significa que ele é uma cota superior, significa isso aqui, ó, que a n menor ou igual que L para todo n. E qualquer intervalinho que eu pegue aqui, ó, menor do que L, né? L menos epsilon, L mais epsilon, né? No meu caso é L menos epsilon, né? Porque eu estou pegando menor. Então você tem isso aqui, ó, que existe um N1 natural com L menos epsilon menor que o AN1 menor ou igual que o L. Qualquer outro que eu pegue um pouquinho menor dele não vai poder ser uma cota superior. Eu vou conseguir sempre um elemento do conjunto aqui. Essa aqui é a ideia do supremo. Então aqui, ó, aqui é o AN1. Esse elemento aqui está lá. Tá? Bom, aí, como essa sequência aqui ela é crescente, se eu pegar n maior ou igual que n1, significa que o AN vai ser maior ou igual que o AN1. Ou, se eu pegar n maior que o N1, o AN é maior que o AN1. Ela é crescente. Então, vai ter que estar nesse intervalo aqui. E isso vai implicar que a sequência AN converge para L. Tá? E aí, se ela for decrescente, aí tem outro conceito que a gente chama de ínfimo. Então, só para entender porque que ela cresce, né? Se você põe, se ela cresce, mas ela é limitada, ela vai ter que convergir. Tá? Aí, como que a gente usa isso, né? Ó, vou fazer um exemplo aqui. Eu não vou pedir para vocês provarem isso aqui em prova, tá? Mais para conhecimento. Coloco o teorema de sequência monótona, mas o que ele fala é para você provar que ela é ou é crescente ou decrescente, né? Quando você tem uma função, tem muito... Né? Deixa eu ver aqui só como que está no livro. Quando você coloca uma função, quer ver? Não tem muita graça. Engraçado depois, né? Tá vendo? Ele define aqui para você mostrar que é crescente, né? O teorema de sequência monótona, que ele prova. Deixa eu ver se ele faz algum exemplo. Acho que nem faz exemplo nisso aqui. Tá vendo? Ele nem faz exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Então, no livro ele não faz. Tá? Por exemplo, que a gente usa muito esse aqui é quando a gente não consegue explicitar o termo geral. Ó, considere sequência dada por, tá? Eu vou definir ela de forma que a gente fala recursiva. O A1
é raiz de 2. O AN mais 1, ele é raiz de 2 mais AN. Então, bom, o A1 é raiz de 2, o A2, a hora que eu ponho ele igual a 2, vai ficar raiz 2 mais raiz de 2. O A3, deixa eu só colocar aqui, ó, então vamos tá lá, ó, o A2 é raiz de 2 mais raiz de 2. O A3 é raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 e assim vai embora. Tá? Então ela é uma sequência de forma recursiva. Né? Para eu saber o próximo termo, eu tenho que saber o anterior. É diferente de se eu coloco uma função aqui, né? Que aí é só atribuo o valor de n, eu tenho o termo geral, aquele termo. Né? Aqui não. Aqui eu não consigo escrever isso aqui como uma f de n. Explicitamente, né? Claro. Bom, e aí como que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa é a gente provar. Dá pra gente enxergar aqui, entre aspas, né? Que isso aqui foi aumentando, né? Ó. Aqui tinha raiz de 2. Observe que o que está aqui dentro é maior do que 2. Então, isso aqui vai ser maior que a raiz de 2. Ó, o que está aqui dentro aqui, ó, foi aumentando, né? Então, aqui, se eu comparar esse raiz de 2 com esse termo aqui, aumentou. Mas isso não prova nada. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que ela é crescente. Ó. Então, a ideia para a gente é que ela seja, essa sequência é crescente. Bom, como que a gente prova isso, né? Por indução. Tá? Por isso que eu falei, aqui eu não vou cobrar, mas em análise é um dos exemplos que a gente mais cobra. Então vamos provar por indução finita. Tá? Então, primeira coisa, para n igual a 1. Bom, então eu tenho que mostrar que o A2 é maior que o A1. O que é o A2? O A2 é igual a raiz de 2 mais raiz de 2. Isso aqui tranquilo, é maior que raiz de 2. Por quê? Porque o radicando desse aqui é maior do que esse e a raiz é uma função crescente. Então, beleza. Agora, suponha, por indução, que a n mais 1 seja maior que a n. Então eu tenho que provar o próximo, né? Sim. Devemos provar que o AN mais 1 é maior que o AN mais 1. Vocês vão ver que é bem simples provar isso aqui. Ó, então vamos lá. Por indução, ou pela hipótese, né? Na verdade é hipótese, indução. Deixa eu só reescrever aqui. Pela hipótese de indução, né? Essa hipótese aqui. Ó. Ou, vou chamar isso aqui de asterisco. Aí não precisa escrever tudo isso. Olha lá, isso aqui. Por asterisco. Então a gente tem isso, né? AN mais 1 maior do que AN. Bom, o que eu vou chegar aqui? Só vamos lembrar como que é a definição. Então eu vou somar 2 dos dois lados e extrair raiz, tá? Então, 2 mais isso aqui é maior do que 2 mais isso aqui. Certo? Isso implica, de novo, a raiz é uma função crescente. Raiz de 2 mais AN mais 1 é maior que raiz de 2 mais AN. Mas observe que isso aqui é exatamente o AN mais 1. AN mais 2, desculpa. AN mais 2 maior que AN mais 1. Esse é o... Então, que prova a indução.
indução. Ou seja, essa sequência n aqui é crescente. Vamos mostrar que ela é limitada. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, vamos pensar. Ó, raiz de 2, isso aqui é menor do que 2. Se isso aqui é menor do que 2, pensar aqui dentro, ó, eu somo 2 mais isso aqui é menor que 2, então eu vou somar 2 mais 2, 4. Raiz de 4 é 2. Então isso aqui vai ser menor do que 2. Bom, isso aqui é menor do que 2, que é isso aqui. Então, a soma vai ser menor do que 4. Isso aqui vai ser menor do que raiz de 4. Então, observa que eu vou conseguir argumentar que isso aqui é menor do que 2 para todo n. Mas é por indução também, né? Provar por indução que a n menor ou igual que 2 para todo n. Primeiro, né? N igual a 1. A gente tem que A1 é igual a raiz de 2, que é menor ou igual que 2. Não é menor, até. É tudo menor. Não precisa nem ser menor ou igual. Ah, é que eu quero limitação, pode ser menor ou igual, não faz diferença. Tá? Então, aí é a mesma coisa. Suponha por indução que o AN seja menor ou igual que 2. Daí, quem é o AN mais 1? AN mais 1, isso aqui é raiz de 2 mais AN. Tá vendo? É o argumento que eu estava usando anteriormente, né? Que eu sempre que está aqui é menor do que 2. Isso aqui é menor ou igual que raiz de 2 mais 2, né? Porque o AN é menor ou igual que 2. Então, se eu somo os dois, usando o fato que a raiz é crescente, aí isso aqui fica raiz de 4, que é 2. Ou seja, o AN mais 1 é menor ou igual, né? O menor ou igual aqui. Não é por causa disso aqui, né? É menor ou igual. Então, a n mais 1 é menor ou igual que 2, né? Que prova a indução. Então, observa, a gente provou que essa sequência converge. Portanto, o limite de AN é um determinado valor. Então, a gente consegue mostrar que a sequência converge, né, para um certo valor. Quem é esse valor? A gente vai conseguir calcular. Tá? Vamos calcular ele agora. Mas, a princípio, a gente consegue mostrar que ela é monótona, né, ela é crescente e limitada superiormente. Né? Como ela é crescente, eu preciso de limitação superior. A inferior já tem por raiz de 2. Então, é monótona limitada, ela é convergente. Estou dizendo isso. Uma coisa que a gente vai usar aqui é que, né, eu posso deixar de exercício, mas é bem simples. Né, você tem que limite de AN igual a L, se e somente se o limite do AN mais 1 é igual a L. Quem que é o AN mais 1? Se eu tenho uma sequência aqui começando no A1, esse aqui começa no A2. Essa é a diferença. Na verdade, vale a N mais P, qualquer P natural, tá? Aqui a gente está com a N mais 1 no AN, mas isso aqui vale. Então, aqui, por exemplo, quem são os elementos? A1, A2, A3, A4. Aqui, quem são os elementos? A2, A3, A4. Então, essa aqui tem um elemento a menos que essa, mas elas convergem para o mesmo lugar. Então, vamos aplicar, né? Ó, tomando limite na expressão. Bom, qual a expressão? Aqui define a recursividade. Né? A n mais 1 igual a raiz de 2 mais a n. Tá? Vou tomar o limite aqui. Então, bom, eu vou ter que o L é igual ao limite do a n mais 1. Quando n vai para infinito. Lembra que a raiz é função contínua. Então, isso aqui vai ficar 2 mais limite do a n. O limite da constante é a própria constante, né? Ou seja, vai ficar L igual a raiz de
2 mais L, eu tenho que resolver essa igualdade. Tá? Então, eu levo os dois lados ao quadrado, né? Então, vou até colocar aqui primeiro, né? Daí, L igual raiz de 2 mais L. A gente tem essa equação aqui para resolver, né? Então, eu vou levar ao quadrado. Então, eu tenho aqui L quadrado igual a 2 mais L. Isso aqui é somente C. L quadrado menos L menos 2 igual a 0. 6 somente C. Bom, produto dá menos 2 e a soma dá menos 1. Então, vai ficar L menos 2, L mais 1. Não, isso. L menos 2, L mais 1, né? Igual a 0, né? Produto dá menos 2 e a soma dá menos 1. 6 somente C. L igual a 2 ou L igual a menos 1. Bom, aqui a gente chegou em dois valores. Só que eu estou com limite de sequência, né? O limite de sequência, em particular, é um limite de função, né? Só que dos naturais. Então, o limite é único. Não posso ter dois limites, né? Ou é um ou é outro. Agora eu vou olhar. Bom, o primeiro termo aqui, quem é o A1? Deixa eu ver aqui. O A1 é raiz de 2. E a gente acabou de provar que a sequência é crescente. Se ela é crescente, todos os termos dela são maiores que a raiz de 2. Então, ó, não tem jeito, né? Não pode ser menos 1. Né? Eu posso colocar aqui, ó, como A1 igual a raiz de 2 e AN é maior do que A1, isso implica que AN é maior que 0 para todo N natural. Na verdade, é maior que a raiz de 2, né? Isso é 0. Vou colocar até maior aqui. Vou colocar maior igual que o primeiro é a raiz de 2, né? Para todo N natural. Logo, a única solução viável aqui é L igual a 2, né? L igual a menos 1 não pode ser. Como que o número maior ou igual que 2 vai convergir para o número negativo? Maior ou igual que a raiz de 2 vai convergir para o número negativo, né? Não tem como. Né? Ela não se aproxima do menos 1. Ela se aproxima do 2. E aí vocês falam, por que aconteceu isso? Né? Aqui não era para dar unicidade? Era. Dessa expressão aqui já dava para ver, né? Que o L tinha que ser o 2, não podia ser menos 1. Por quê? Raiz de um número é maior ou igual que 0. Então, você falar que esse número aqui é igual a um número negativo, não faz sentido, né? Então, daqui mesmo, daria para analisar, né? Então, na hora que você pega uma equação e leva ao quadrado, você pode estar aumentando o número de soluções. Ok? Então, esse aqui é um exemplo que eu fiz, mas como eu falei, não tem nem no livro, né? Eu fiz só para vocês verem que, no fundo, quando a gente trabalha com esse teorema da sequência monótona, né? Monótona limitada, é esse tipo de argumento que a gente acaba usando. Porque aqui no livro ele não pede esse argumento.